Olá, eu sou Giovanni de Souza, este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis, personagens marcantes da Bíblia, esta é a lição número 11. O jovem rico, a proposta do reino de Deus. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27. Quem é o jovem rico? Juntando as três narrativas, podemos chegar às seguintes conclusões. Ele era alguém importante na sociedade, um príncipe, ele era jovem e era rico. Vejamos aqui algumas situações desse jovem rico, que a Bíblia não menciona seu nome. Então vejamos que ele tem algumas questões, né? Ele é uma pessoa importante na sociedade. Geralmente quando uma pessoa é importante na sociedade, ele é uma referência, ou essa pessoa é uma referência. E nós devemos também ser assim, nós devemos ter uma importância na sociedade. Ser uma referência para a sociedade, uma referência principalmente aqui é uma questão, uma referência cristã, né? Ele tinha uma questão de ser príncipe. Talvez não seja o seu caso, né? Muito provavelmente não é. Aqui não é uma questão terrena, né? Aqui é uma questão terrena. Sabemos que de uma forma espiritual, sim, você é um príncipe e sim, você é uma princesa do Senhor. Mas no sentido aqui da palavra terrena, você não é um príncipe até porque você está no Brasil. E o Brasil não tem essa questão de realeza, né? Isso é coisa lá, povo lá da Inglaterra, né? Então, vemos aqui, ele era uma pessoa importante na sociedade, e também ele era um príncipe, e também era jovem. E esse sim é o seu caso, você é uma pessoa jovem. Então, nesse sentido, você tem algo em comum. E ele era rico, quero muito também que você seja rico. É claro que eu sei que você é rico das bênçãos do Senhor, é rico dos dons espirituais, entretanto, eu digo aqui no sentido literal da palavra, né? Eu quero que você seja, como diz o outro, montado na grana. Agora, o fato da pessoa ser rica, o que eu desejo a você, não faz dessa pessoa a pessoa mais importante ou menos importante. Todos nós somos iguais, mas o fato da pessoa ser rica, ele tem algumas questões, alguns confortos interessantes. E nesse nosso caso, nós podemos e devemos usar a nossa riqueza para assim adorar o nome do Senhor, né? Usar o nosso dinheiro, a nossa riqueza, para fazer com que o Evangelho chegue a mais pessoas. Um encontro aguardado. O registro feito por Marcos apresenta alguns detalhes interessantes que nos permite conhecer particularidades na vida desse jovem. A primeira que chama a atenção é que o encontro de Jesus com o jovem rico não foi como muitos pensam, um encontro acidental. Quantas pessoas acham, né? Talvez você até pense assim, né? Eu me encontrei com Jesus, foi um acidente. Não, não foi. O Espírito Santo, ele te conduziu à presença do Senhor. Quando nós temos um entendimento de que é o Espírito Santo que nos guia, até mesmo quando, talvez, não sei se você nasceu em berço evangélico, mas se você porventura não foi o caso, você foi levado à igreja, foi levado à presença do Senhor pelo Espírito, não foi vontade própria. Nós não temos essa vontade própria. Geralmente, de modo geral, o homem quer sempre distância do Senhor, quer fazer, acha bonito o Senhor, acha isso, acha aquilo, mas não quer seguir os seus preceitos. Então nós somos guiados pelo Senhor. O apóstolo Paulo, quando se encontrou com o Senhor, ele não foi algo ali por acaso, foi o Espírito que conduziu. Então tudo na nossa vida é o Espírito que nos conduz ao Senhor, que nos dá um direcionamento. Então vejamos que sim, o teu encontro com o Senhor Jesus não foi por acaso. Atitude e reconhecimento. O jovem rico correu e se ajoelhou diante de Jesus. A atitude do rapaz nos permite entender que aquele encontro com Cristo foi programado e desejado e que de alguma forma ele reconhecia a grandeza de Jesus. Aquele rapaz estava à procura do Mestre e ao encontrá-lo corre, se ajoelha e materializa sua ansiedade e expectativa com uma nobre pergunta. Ele fez uma pergunta muito boa. E quais tipos de perguntas nós temos feito ao nosso Senhor? Ou talvez até ao nosso pastor, ao nosso professor de escola bíblica dominical. Qual é o tipo de pergunta que fazemos? Que, de forma geral, só existem dois tipos de alunos. Eu sempre digo aqui
que quem faz a escola é o aluno, e é uma verdade, mas há dois tipos de aluno, claro, existem mais formas, mas existe principalmente dois, que são que é o aluno que pergunta para aprender e o aluno que pergunta para afrontar. Esses são os dois principais alunos. Então, de modo geral, nós devemos ser aquele aluno que pergunta para aprender e não para afrontar. Já visto alguns casos de pessoas que se acham melhores do que o professor de escola bíblica dominical. Por exemplo, esse professor não está com nada, essa professora não está com nada. Eu sou muito melhor do que essa pessoa, eu sou muito melhor do que esse professor. Nós não devemos ter esse posicionamento, porque se o professor estar ali foi porque o Senhor colocou ali por alguma razão. Talvez até você de fato seja melhor do que aquele professor, mas ainda não chegou o seu tempo e nós devemos muito ter isso no nosso coração. Saber esperar o nosso tempo, ainda que nós sejamos bons na nossa situação, ou até melhor do que uma determinada pessoa, no sentido aqui de estudo, do coisa parecida. Mais uma vez eu vou lembrar que todos nós somos iguais, mas há pessoas que são mais habilidosas do que as outras. Então você pode até ter mais habilidade, até mais talento do que a outra, mas isso não quer dizer que é a sua vez. Você precisa aguardar a sua vez, precisa aguardar o chamado do Senhor. Uma pergunta nobre. O motivo que tirou aquele jovem de sua casa, que o fez abrir mão de sua imagem e reputação, correndo e se lançando aos pés de Jesus, foi querer saber como herdar a vida eterna. Mais do que o interesse em obter ou comprar, aquele jovem quer saber como desfrutar da herança. Esse questionamento se torna nobre porque considera a realidade de que a herança é destinada aos filhos. Logo, aquele jovem tem interesse em se tornar filho de Deus. As pessoas dizem hoje algo que não é verdade. Todos nós somos filhos de Deus. Não. Somente é filho de Deus quem aceita Cristo como Salvador. Nós podemos ver isso no livro de João, no capítulo 1. Eu vou ler aqui para você, só para a gente ter aqui um norte, né? João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Enquanto alguém não aceita Cristo como Salvador, ele não é filho de Deus, ele é feitura de Deus. Ele foi criado por Deus, mas ainda não é filho. Nós somos somente filhos do Senhor depois que aceitamos a Cristo como Salvador. Então foi o caso desse jovem, ele queria ser filho de Deus, né? Mas vemos que o negócio aqui não vai andar muito bem, né? A coisa vai desandar. Quase tudo. Jesus afirma que aquele rapaz conhecia os mandamentos e fez menção de algumas ordenanças no Decálogo. Jesus citou mandamentos que se referem ao relacionamento dos homens com o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. É muito interessante esse posicionamento de Cristo, porque nos remete à ideia do próximo. Como é o meu relacionamento com o meu próximo? E quem é o meu próximo, né, em primeiro lugar? Meu próximo, como o nome já sugere, é aquela pessoa que está mais próxima de mim. Se eu estou passando na rua e alguém passa por mim, aquela pessoa naquele momento é o meu próximo. Se eu estou numa sociedade ou no trabalho, por exemplo, e um funcionário passa por mim, aquela pessoa é meu próximo. Então, o meu próximo é literalmente isso, a pessoa que estiver mais próxima de mim. Então, aqui no caso, o Senhor Jesus nos deu um alerta interessante, uma direção, né? Que nós devemos ter comunhão com o nosso próximo, nós devemos respeitar o nosso próximo. Veja que os mandamentos somente se referem a homens, ele não falou nenhum relacionamento com Deus, falou relacionamento direto com o homem, ou seja, nós precisamos nos relacionar bem com os homens, né? Uns com os outros, homens e mulheres, a raça humana entre si, né? Melhor dizendo. Por quê? Porque se nós não conseguimos nos relacionar um com os outros que vemos, como é que vamos nos relacionar com o Senhor que nós não vemos? Resposta dos sonhos? A resposta de Jesus aparentemente é tudo o que aquele jovem esperava ouvir, porque ele responde que havia guardado tudo aquilo desde a sua adolescência. Ou seja, ele não só cumpria integralmente aquilo, mas já tinha bastante tempo para que era obediente àqueles mandamentos.
Mais uma vez a gente entra naquela ideia de lei, né? Como eu não estou enquadrado na lei, como eu não faço nada de errado, eu vou ser salvo. Não, não é assim que a coisa anda, né? O evangelho não é assim. Não é porque alguém não comete delitos, não infringe a lei que vai ser salvo. Nós somos salvos somente por graça do Senhor. Então, parece que a resposta do Senhor parece que, aparentemente, você observa que Jesus não corrige aquele jovem. Jesus podia ter corrigido. Não, você não faz isso não. Mas Jesus não corrige. Por quê? Porque, de fato, o menino fazia exatamente era isso mesmo. O jovem realmente, ele fazia tudo isso desde a sua mocidade, né? Mas, mais uma vez, a resposta à questão de alguém não fazer algo errado não quer dizer que a pessoa vai ser salva. O que falta? Mateus é o único dos três que registra essa pergunta feita pelo jovem. Que me falta ainda? Com certeza a resposta dos sonhos para essa segunda pergunta do jovem seria nada. Porém, a segunda resposta de Jesus não foi exatamente o que aquele jovem esperava e queria ouvir. Eita, olha que situação. O que me falta ainda? Eu já fiz tudo o que tem que fazer, o que está me faltando? Na verdade, aquele jovem, ali, parecia que estava cheio de soberba, né? Eu sei fazer tudo, eu cumpro tudo, agora o que está me faltando? Pode dizer que não está me faltando nada, porque eu sei que eu estou por cima do negócio. Pode falar que eu estou perfeito. E Jesus parece que deu uma resposta que ele não queria muito ouvir. A verdade é que o Senhor Jesus, ele nos ama. Ele deseja que nós venhamos ter um encontro com ele. Mas nosso encontro com ele deve ser verdadeiro, franco e claro. Saber que ele é maior do que nós. O Senhor, sem ele, nós nada podemos fazer. Então veja que falta ainda. Talvez você está se perguntando, né? O que falta ainda para mim, para eu fazer isso ou para eu fazer aquilo, para eu conquistar isso ou conquistar aquilo? Talvez te falte algo que talvez estava faltando para esse jovem. Você precisa buscar mais ao Senhor, porque talvez te falte um pouco mais de comunhão com o Senhor. Né? Talvez você precisa ter um pouco mais de relacionamento com os homens e também com Deus, né? E não viver assim uma vida de aparência. Não estou dizendo aqui que seja o seu caso, mas se for o caso, é uma boa oportunidade para que você venha sim se consertar diante do Senhor. Jesus o amou. Jesus ama os questionadores, os confusos, os atribulados, os oprimidos, os cansados, os pobres e também os ricos. Jesus ama mesmo quando essas pessoas não retribuem esse amor e mesmo quando não fazem nada para merecê-lo. Quando nós vemos o Senhor, Jesus ele é o amor em pessoa, né? Jesus é o amor encarnado. Jesus ele ama a todos. Veja, por exemplo, Judas Iscariotes, Jesus o chamava de amigo. E Jesus não estava sendo falso com Judas. Jesus de fato o tinha como amigo. O problema era que Judas não tinha Jesus como amigo. Essa era a diferença. Como dizia no 200, né? Quão bondoso amigo é Cristo, né? Então Jesus é o nosso melhor amigo. Já dizia o poeta Sérgio Lopes, né? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Então veja que Jesus é o melhor amigo que alguém pode ter. Não há melhor amigo do que ele. Jesus nos ama profundamente. Entretanto, aqui muitas das vezes nós não retribuímos esse amor. Jesus nos ama, mas eu não amo a Cristo. Eu não amo o Senhor. Então nós não retribuímos o amor que o Senhor tem por nós. Nós devemos estar cada dia mais nos seus pés, adorando na beleza da sua santidade, reconhecendo que ele é o nosso Senhor. Encontro pontual versus caminhada contínua. Porém, as posses não eram o único problema daquele jovem. O que o jovem rico não esperava é que seria necessário mais que um encontro pontual para resolver o seu problema. Jesus propôs uma caminhada contínua. Vem, toma a sua cruz e segue-me. Era necessário voltar e seguir. Jesus não queria só uma atitude, obediência isolada, mas uma vida de intimidade constante. Ou seja, não era somente tomar um posicionamento, fazer uma determinada coisa e ficar por isso mesmo. Não, tinha que fazer um outro negócio, tinha que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Ou seja, uma vida contínua com Cristo. Hoje eu sigo ao Senhor e amanhã também, e assim sucessivamente. Ou seja, é algo contínuo, é algo que não termina. O Senhor quer que nós venhamos ter
comunhão com Ele, intimidade com Ele. E como é que nós temos a intimidade com o Senhor? Andando junto com Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3 nos diz assim, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós devemos sempre estar com isso no nosso coração, para que nós venhamos assim ter uma caminhada contínua diante do Senhor. Para concluir, Deus quer o trono do nosso coração. Ele não quer que entreguemos apenas nossa vida sentimental, financeira, profissional ou acadêmica. Ele quer tudo, e muitos, à semelhança do jovem rico, têm mantido em suas vidas coisas que roubam o primeiro lugar do Mestre. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, entregou tudo por nós. O mínimo que podemos fazer é entregar o que temos e somos para Ele. É interessante que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nosso corpo, alma e espírito precisa ser consagrado ao Senhor. Ou seja, todo o conjunto, né? O nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito, tudo tem que ser entregue ao Senhor. Já dizia lá o hino 5, né? Espírito, alma e corpo oferto a Ti, Senhor. Nós devemos ter isso também no nosso coração. Ver que realmente o Senhor nos quer por inteiro. Então, assim como o Senhor Jesus nos amou, nós também devemos retribuir esse amor nos entregando a Ele por inteiro. Hora da revisão. Número 1. Juntamente a 3 narrativas, podemos chegar às seguintes conclusões. Ele era alguém importante na sociedade, um príncipe. Ele era jovem e era rico. Número 2. Esse questionamento se torna nobre porque considera a realidade de que a herança é destinada aos filhos. Logo, aquele jovem tem interesse em se tornar filho de Deus. Número 3. Jesus citou mandamentos que se referem ao relacionamento dos homens com o próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Número 4. O jovem rico não esperava que seria necessário, mas que um encontro pontual para resolver seu problema. Jesus propôs uma caminhada contínua. Vem, toma a sua cruz e segue-me. O negócio é bem estreito, né? Toma a cruz e segue-me. Número 5. Jesus amou aquele jovem porque Jesus ama. Então que nós venhamos ter um posicionamento diferente do jovem rico, que nós venhamos ter verdadeiramente uma comunhão com o Senhor e não colocar as nossas riquezas em primeiro lugar, né, no trono do nosso coração, mas que nós venhamos colocar Jesus, que é o Rei dos Reis, no trono do nosso coração. Que Deus aqui continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!